Abre a sua Bíblia em Atos 27. Quem encontrou, diga amém. Eu vinha preparando uma outra palavra. Eu ia falar de Gideão. Porque Deus deu uma direção para a gente. Eu creio assim, Espírito Santo, através de oração, e o propósito do coração, para falar sobre superação, para entender sobre isso, porque a gente tem que superar coisas todos os dias. Aliás, não são nem todos os dias, todo tempo a gente tem que superar alguma coisa. E aí eu fui olhando para Gideão, eu fui vendo Gideão, a história dele. Gideão não era um homem cheio de fé. A gente está acostumado a falar de Davi, falar da fé de Davi, falar de Abraão e a fé de Abraão. E tantos outros, Elias, Moisés, Josué, Caleb. Gideão não era um camarada com fé. Ele até poderia ter tido fé em algum momento, mas quando Deus vai a ele está abatido por muitas coisas que ele está vivendo, como a gente fica. Tanto que quando o anjo fala para ele, Deus é contigo, a resposta dele qual que é? Deus é com a gente? Se Deus fosse com a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo. Se alguém chega para você e diz para você, alguém que te causa mal, que te entristece muito, chega para você e fala assim, fulano, eu te amo tanto. Você vai falar, me ama? Me ama e me trata desse jeito? Me ama e faz isso comigo? Você está querendo dizer que você acredita no amor? Ou que você não crê nem um pouco naquilo? Você vai dizer, você vai pensar que, você vai entender que aquela pessoa não te ama. Se alguém que desaparece, não está perto, não te ajuda em nada, não faz absolutamente nada, vem e fala, sou teu amigo. Você vai dizer, amigo? Você está querendo dizer que é amigo ou que não é amigo? Então Gideão, quando disse, Deus é conosco, ele até acreditava que Deus existia. E a gente se encontra nessa situação muitas vezes na vida, em muitos momentos. Não tem nada a ver com igreja, porque a igreja, ela é o lugar onde a gente se reúne para fazer isso que você está fazendo aí, ouvir a Deus. Ouvir a... E alguém vai dizer assim, eu ouço a Deus aonde eu estiver. Eu concordo com você. Precisa ver se você ouve mesmo ou se você só escuta. Essa é a diferença. Diferente de escutar. Ouvir é ter atenção. Passou uma moto aí, você escutou o barulho dela, mas você não sabe a cor dela, nem quantas pessoas tinham nela. Quem está entendendo? E eu fui pensando nisso e querendo pregar sobre Gideão. Gideão que disse que era o menor da casa do pai. Gideão com muita força, era um homem sozinho, mas com coragem. Superou todas as dificuldades que ele tinha. E ele foi. E ele só foi em frente porque ele creu na palavra. Mas aí quinta-feira passada, e eu não me lembro de ter feito isso outra vez. Não é uma coisa que eu me sinto até confortável fazendo. Mas Deus deu uma palavra que está aqui nesse livro de Atos, no capítulo 27. Eu acho que aqui explica muito do que é ou qual o caminho para se superar as adversidades, as tempestades, os vendavais, as tristezas, as perdas que a gente tem na vida, e são muitas, não são poucas. Existem algumas passagens falando sobre tempestade, e todas elas ensinam alguma coisa para a gente. Uma delas, quando Jesus deu uma ordem, falou, olha, vamos passar para o outro lado da margem do rio, do mar.
E ele foi para dentro do barco, desceu lá para baixo e dormiu no meio da viagem. Muita coisa ruim começou a acontecer. Chuva, tempestade, ventania, barco sacudindo. E Jesus dormindo, porque aparentemente o que se percebia é que ele fazendo nada. Sensação que a gente tem na nossa vida muitas vezes. A gente ora, acredita que ele está ali, parece, quando a gente olha, que ele não está. Mas aí pessoas vão até ele, saem de lá de cima, desce a escada, vai até ele, chama a atenção dele, desperta ele, ele acorda, sai de lá de baixo, sobe, dá ordem para o vento que pare, o mar que se acalme, e o mar obedece o vento. Sabe o que acontece com esse barco? Ele chega lá do outro lado, porque a palavra que tinha sido dada lá atrás nunca iria cair no chão. A palavra dele se cumpre. Ensina também que por mais que pareça que ele não está fazendo nada, ele sempre está presente. E quando a gente busca, a gente encontra. Tem uma outra tempestade que vai ensinar a gente que por mais revoltado que o mar esteja, por pior que seja o vendaval, ainda que as situações ao nosso redor nos espante, nos assuste, é possível andar sobre essas águas. Em nenhum lugar vai estar escrito assim. Já ouvi alguém pregando e falando que Jesus andou por cima da tempestade. Jesus nunca andou em cima da tempestade. Ele enfrentou a tempestade e andou por sobre o mar. É isso que a palavra fala. Só que a tempestade não teve força de parar ele. Já com Pedro a tempestade parou. E ele afundou. É a diferença de quem tem a comunhão viva, quem busca e quem trilha o seu... Quem está entendendo alguma coisa? Tem uma tempestade também, essa já está mais lá para trás, que foi a que Jonas enfrentou. Essa daí, ele não enfrenta porque Deus quer que ele enfrente. Não tem o propósito de fortalecer ele. Não tem o propósito de levantar ele. De fazer ele saber que dá para andar em cima do mar. Não tem o propósito de falar para ele, olha, minha palavra se cumpre, basta que você creia. Não tem o propósito de mostrar que Deus é poderoso para fazer cessar. Tem o propósito de falar para ele que todas as vezes que ele se desviar da direção de Deus, ele vai estar à disposição das dificuldades da vida. E ele está dentro do barco. Ele é jogado para fora do barco, o peixe engole ele e vai para as profundezas. Isso que eu estou falando para você, tudo é ensinamento, é aprendizado de Deus para a nossa vida. E conforme eu estou falando aqui, é essa a função da palavra, é fazer a gente refletir, pensar. Porque Deus não está contando história, o pastor não é um contador de história. A palavra está sendo direcionada para cada um de vocês, para cada um de nós, a começar por mim e terminar em você, para nos mostrar o porquê das situações que a gente está vivendo, coisas que a gente enfrenta, dificuldades que a gente vive. Algumas delas estão ensinando que ainda que você esteja passando por um problema muito grande, segue em frente, permanece firme, você vai ver a vitória. A palavra que Deus colocou no teu coração, tentando dizer que se você perseverar em confiar, a tempestade vai parar. Ou talvez ensinando que você vai caminhar sobre tudo isso. E uma hora a paz, a bonança vai chegar na tua vida. Mas aí eu estava lendo isso aqui. E aqui fala de uma outra circunstância. Se essa bênção desse microfone me ajudar, eu queria que você prestasse atenção e entendesse isso aqui. Esse 14 que eu quero ler com você. Tá ruim? Parece que agora piorou, né?
É no versículo 14. Se você descer um pouquinho mais aí. Olha o que diz aí, ó. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado do mar um tufão de vento. Você sabe o que é um tufão de vento? Essa semana que passou aí, a gente assistiu na internet, a gente viu na internet uma grande explosão que aconteceu num país aí. Quem viu isso aí na internet? Uma das filmagens, o camarada estava na sacada do apartamento dele, bem longe, bem distante. Ele está filmando quando aquela coisa explode. E aquela bola de fumaça e fogo, ela começa a subir, ele de lá de longe, chega uma hora que o impacto chega nele. E você vê a imagem, a câmera é jogada de um lado para o outro, a pessoa cai, roda, ela não tem domínio, ela não tem controle. Daqui a pouco passa, aí ele pega e o vídeo acaba ali. Aquilo ali é um exemplo para você e eu, para a gente entender o que é um tufão de vento. É um impacto que vem e que bate na gente de tal maneira que tira todo o controle de tudo. E aqui está dizendo que num momento, num determinado instante, de repente, um tufão de vento bate no barco. O que está acontecendo aqui? Paulo está dentro do barco. Paulo, homem de Deus, pregador da palavra, apóstolo de Cristo, cheio do Espírito Santo. Paulo, que teve experiências com Deus que talvez eu, você, a gente nunca vai ter. Talvez, não conheço o coração de ninguém. Mas era esse homem, preso, dentro do navio, sendo levado para ser julgado. Paulo não pediu para estar dentro daquele barco. Paulo não foi lá e não pagou a passagem igual o Jonas. Jesus não falou com Paulo e falou, ó, desce para o barco, entra dentro dele, porque nós vamos passar para o outro lado. Jesus não falou para ele, não estava debaixo da obediência da palavra. Ele estava vivendo a situação da vida, ele estava vivendo a circunstância da vida. Está dando para entender? Aconteceu alguma coisa e ele teve que estar lá dentro, e ele estava lá. Ele ora, ele fala com Deus, e Deus fala com ele, Deus dá uma direção a ele. Ele fala para o pessoal do barco, ó, é melhor a gente não seguir viagem, é melhor a gente não continuar, é melhor a gente não sair daqui. O porto é pequeno, a coisa não tem muita estrutura, as coisas aqui são difíceis, não é muito agradável esse lugar, não é muito propício para a gente estar, mas é melhor estar aqui, porque a gente aqui está seguro. Aqui a gente está em paz. Se a gente seguir a viagem vai ter problema. A gente vai ter perda, vai ter destruição do barco, do navio, da carga do navio e de vidas. Mas as pessoas escolhem não ouvir. E aqueles que tinham o domínio de decidir para onde ir, resolveram partir. Paulo está dentro desse barco. E num determinado momento, um tufão de vento desencadeia de algum lugar lá e bate contra esse navio. No versículo 15 diz assim, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir o vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Deixamos as coisas fluírem e irem para ver aonde ia dar, o que ia acontecer, o que ia ser. O navio foi indo. Açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviávamos o navio. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão pegando as coisas de dentro do navio, mercadoria, pertences próprios, coisas sem valor nenhum, coisas muito valiosas. Era um navio carregando preso, mas também já levava a carga. E estavam jogando para fora, lançando para fora, prejuízo.
Estão jogando as coisas fora. E não bastasse isso, diz que ao terceiro dia, no versículo 19, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Estão desmontando o navio. A única coisa, eu citei isso na quinta-feira, eu vou falar agora de novo, mas eu nunca viajei de navio, aliás, eu nunca andei de navio, eu andei num barquinho e tive um medo tremendo aquele dia, eu já contei para vocês isso. Mas eu fico imaginando que a única coisa que sustentava aquela gente em cima da água, fora da água, era o barco. A única coisa que impedia que eles morressem afogados naquele mar que sacudia, era o barco. Repara que no caso de Jonas, quando ele foi lançado para fora do barco, o peixe engole ele, leva ele para onde? Para uma ilha de paz, em segurança, de alívio e tranquilidade. Leva para onde? O fundo do abismo, escuridão, trevas, solidão. Quando Pedro desce do barco e começa a andar em cima da água, mas ele olha para a tempestade, ele afunda e entra em desespero, aflição, porque ele saiu de dentro do barco. O barco era a única coisa que mantinha eles fora da água, em segurança. Mas o desespero era tanto porque a tempestade, o vento forte, a água entrando para dentro do barco e de repente o barco já estava começando a descer, começando a afundar. Eles entenderam o seguinte: vamos aliviar o negócio, vamos começar a desmontar, porque já não sabiam mais o que fazer. Eles estão desmontando o barco. Eles estão destruindo a única coisa que segura eles fora da água. Esse barco é a presença de Deus. Esse barco é a comunhão com Deus. Esse barco é a oração que você faz. E que às vezes no meio de tanta aflição e angústia que você enfrenta, você para. Esse barco é o seu coração ouvindo a palavra que te levanta, te encoraja. E eu não estou falando de religião e não estou falando de placa de igreja. Eu estou falando de presença de Deus. Estão desmontando o barco. Está cheio de gente desmontando o barco da sua comunhão com Deus e estão indo à deriva. Daqui a pouco vão cair na água e não vai ter nada que o sustente fora dela. E longe de Deus, o que é que a gente tem? Fora da nossa comunhão com Deus, você encontra esperança em quê? Porque aqui dentro a gente põe o fundinho, toca a música, o louvor é bonito. Você tem todo o direito de discordar, não gostei da cor da parede, o som está muito alto, a luz não está do jeito que eu queria. Ah, não me agradou nisso, o tempo demorou demais, acabou tarde, acabou cedo. Você pode discordar de tudo. Mas aqui você está ouvindo a palavra de Deus. De um jeito ou de outro. Você está recebendo. Mas a realidade da tua vida você não vive aqui dentro. Não está aqui. A realidade da nossa vida é quando a gente passa daquela porta para fora. É ali que vai valer você estar dentro do barco. Porque ali a pancada é bruta. Ali a chuva cai com força e o vento dá com violência. Ali não respeita o cabelo branco ou o cabelo escuro. Ali não respeita o grau de conhecimento, o nível social, se tem muito, se tem pouco. Ali não respeita o quanto você conhece, se tem muita cultura, pouca, estudou demais, não estudou nada, se tem muito dinheiro ou se você não tem nada no bolso. Ali fora, a vida, não quer saber de nada disso. Se você é chamado de pastor, de bispo, de apóstolo, de papa, de obreiro, de membro, de crente, de cristão, disso ou daquilo, se você não é chamado de nada, ali fora não há respeito por essas coisas. Ali fora ou você tem algo que te sustenta, ou você vai ser tragado pelos problemas. E eu estou falando para você por conhecimento de causa. Porque tem mais
por alguém que tem mais de 20 anos fazendo esse tipo de trabalho e já ouviu todo tipo de história de gente que num dia parecia estar firme, inabalável, e no outro estava pensando em pôr uma bala na cabeça, porque em algum momento a tempestade começou a cair. Algumas dessas dificuldades você vai enfrentar, e eu, porque a gente escolhe mal, a gente trilha caminhos errados, a gente desvia do alvo, a gente segue o caminho que a gente acha, a gente tem tanta vontade de algumas coisas, a gente quer tanto algumas coisas e a gente acaba confundindo a nossa vontade com a vontade de Deus e acha que é a vontade de Deus para a nossa vida e acaba trilhando o caminho errado. Mas a lição que essa tempestade ensina é que tem tempestade que a gente vai enfrentar que a gente não pediu para estar dentro dela. A gente não esperava enfrentar, mas ela vem. A gente perde gente que a gente ama e queria que estivesse do lado da gente. E a gente ora e a gente coloca toda a força da gente, a gente coloca toda a fé da gente, a gente não aceita nada mais fora disso. Mas às vezes no final a gente acaba perdendo isso. Está dando para entender? Às vezes é uma dificuldade financeira, econômica. E você trabalha pra caramba, você sai cedo, você se esforça, chega no final do dia ou no final do mês, as coisas não terminam como você esperava que fosse. Você se dedica dentro de um casamento, num relacionamento, e no final, só frustração e decepção. Você não pediu para viver isso. Eu estou dando alguns exemplos que são muito pequenos, perto do que alguns de vocês, de repente, estão passando e vivendo. Mas eu estou tentando fazer você entender. Quem está compreendendo o que eu estou querendo falar? O barco começou a ser sacudido e Paulo não pediu para estar dentro daquele barco. Não buscou passar por aquilo. Paulo era alguém que estava servindo a Deus, orava, buscava, ouvia, estava ali, fazia o seu jejum, fazia a sua oração, estava na sua comunhão com Deus, mas está vivendo dentro da tempestade. E agora? Desiste de tudo? Joga tudo para o alto, porque não era isso que eu buscava, não foi isso que eu esperei, me decepcionei. Olha, eu achava que a minha vida com Deus ia ser diferente. Aonde foi que está escrito? Quem disse? Quem leu na Bíblia? Que a nossa vida com Deus iria ser um mar de rosas. Sabe o que foi que Jesus deixou para nós? Um alerta. No mundo tereis? Se ele dissesse, no mundo você vai ter paz. Não. Ele disse, no mundo você vai ter aflição. Paz você tem com ele. Olha que diferença. No mundo você vai ter aflição. Lá atrás ele disse, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Quem está entendendo? Paulo está dentro do barco e todo mundo está desesperado, aflito. De repente Paulo estava também com um baldinho lá, tentando tirar a água de dentro do barco e jogando para fora para esvaziar. De repente ele até ajudou a desmontar, porque estava todo mundo desmontando. Aqui está dizendo que todos desmontavam. Mas alguém precisa ter alguma coisa que dê força para continuar, para esperar que a vida se transforme ali na frente. Você está aqui hoje para que a esperança seja avivada dentro do teu coração. E você supere as frustrações e decepções, tristezas e amarguras que de repente estão tentando fazer você parar. E isso não acontece num passe de mágica. Isso é uma obra que é feita dia a dia nas atitudes que você toma mediante a fé em Cristo Jesus. É isso que a palavra está ensinando. Ele está dizendo que o barco está sendo desmontado. No primeiro dia sacudiu, no segundo foi escurecendo, no terceiro eles estão desmontando. E está escrito no 20 o seguinte, não aparecendo. Havia já alguns dias, ele parou de contar, nem sol, nem estrelas caído sobre nós. Grande tempestade, dissipou-se, desapareceu, sumiu tudo, não tinha mais nada, nenhuma esperança de salvação. Dissipou-se toda a esperança de salvação. Não é salvação para a glória, não. É de ser salvo daquela tormenta. Sabe o momento que a gente para e acha que todas as portas se fecharam, que já não tem mais jeito? Era mais ou menos esse tempo, era esse momento.
que de repente você até chegou aqui pensando isso, ou tem vivido isso lá fora, veio porque crê, mas quando sai lá fora e tem que se deparar com as lutas, com as dificuldades, com as adversidades, pensa isso, porque eu confesso para você, eu penso muito isso. Muitas vezes vem na minha cabeça que determinada situação já não tem mais jeito. Já orei, já clamei, já chorei, já fiz tudo que podia e nada aconteceu. Parece que não tem mais jeito. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé. Paulo fazendo o quê? Você sabe o que isso ensina? Que alguém tem que ter coragem para se levantar quando tudo é adverso na vida. Agora tem um detalhe, eles estão dentro do barco. Paulo se coloca de pé e no versículo 22 vai dizer: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque essa noite, nesse momento de total amargura, quando tudo era treva, quando tudo era desespero, nessa noite, nessa mesma noite, um anjo do Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, a tempestade não fez Paulo desacreditar que Deus estava ali com ele. O barco sendo desmontado, a luta sendo vivida, a densidade das trevas, a escuridão, todo aquele desespero, não conseguiu fazer com que Paulo desacreditasse que Deus era com ele. Ele continuou firme, crendo. E Deus fala com ele. Eu não sei como você quer encarar isso ou observar isso. Mas de repente hoje Deus está falando com você. Que por mais difícil que seja, Ele está ali. E quando Ele está ali, a situação se transforma. Tudo muda. Tudo passa a ser diferente. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, a quem eu obedeço, a quem eu não me desviei, não me afastei, eu continuei. Toda a circunstância em redor de mim, tudo que estava acontecendo, estava tentando me desviar. Mas eu permaneci, eu sirvo a Ele, eu pertenço a Ele. Ele me visitou nessa noite. E no versículo 24 dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante a César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, tende, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que Ele me disse. A dificuldade, a luta não vai me desviar daquilo que Deus colocou dentro do meu coração. É bom quando você se agrada de estar num lugar. Vou falar uma coisa, eu já ouvi bastante que eu não devo falar isso. Eu quero muito que você permaneça na igreja. Não porque eu quero ver muita gente. Mas o que eu quero é que quando você sair de dentro da igreja, você esteja firmado naquilo que está sendo pregado aqui dentro. Mas você tem que estar pronto e preparado para permanecer firme, estar de pé quando as tempestades vierem cair. Permanecer no barco, que é a presença de Deus e a tua comunhão com Deus, para que tenha dentro de você a força necessária para permanecer e seguir em frente. É assim que a gente supera as dificuldades que a gente vive. Igreja nenhuma vai fazer mágica na vida de ninguém, nem essa e nem nenhuma. Homem nenhum vai fazer mágica na sua vida. O único capaz de transformar tudo que você precisa chama-se Jesus Cristo. E quando você mantém o teu coração firme nele, e a tua comunhão viva com Ele, Ele te visita e te responde tudo aquilo que você precisa. Muda a história da sua vida. Pode ficar de pé no seu lugar em nome.